Conta também que Corinthians e Palmeiras estão no mercado em busca de zagueiros pelo mundo. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo ano de 2025 para todos vocês. Sem perder tempo, é só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Corinthians. O zagueiro Luiz Felipe foi sugerido ao Timão. Se não conhece o Luiz Felipe, eu te apresento. Jogador formado na base do Ituano e que há 9 temporadas joga no exterior. Esteve na Salernitana, na Lazio e no Betis até se mudar a uma temporada e meia para o Al Ittihad. No primeiro ano de futebol saudita, titular absoluto e 27 jogos. Nessa temporada atual jogou em agosto. Acabou se machucando e não atuou mais. Até por isso o Luiz Felipe discute desde dezembro do ano passado a possibilidade de uma rescisão de contrato de forma amigável com o Ittihad. Antes de rescindir por lá, ele gostaria de fechar com um clube por aqui. O nome foi sugerido ao Cruzeiro, não houve acordo. Mais recentemente existiu essa sugestão para Palmeiras e Corinthians. E os dirigentes corintianos têm avaliado as possibilidades ao lado do técnico Ramon Dias. Ainda não há uma posição tomada. O Corinthians dá preferência para o Davi Luiz. Zagueiro que deixou recentemente o Flamengo, rubro-negro decidiu não ficar com o atleta e diante disso, Fabinho Soldado faz enorme pressão para que o Davi Luiz se torne reforço. Fabinho Soldado e Davi trabalharam juntos no Flamengo e o Fabinho tem convicção de que o Davi Luiz será super importante no dia a dia, além do vestiário e, obviamente, como jogador. Só para completar, Corinthians, além de um zagueiro, também busca laterais. Qualquer novidade eu conto para vocês, beleza? Bora falar agora sobre Davi Luiz, que promete tomar uma decisão sobre seu futuro até o fim dessa semana. O Davi já meio que descartou a possibilidade de jogar no Vasco, até por conta da relação que criou com o Flamengo. Mas, livre no mercado, depois de não ter seu vínculo prorrogado no rubro-negro, cabe a ele decidir seu próximo clube. Hoje são 2 propostas na mesa do zagueiro de 37 anos de idade. Ele tem uma oferta do Corinthians e eu fui o primeiro a contar para vocês sobre o interesse da Alvinegro. Também tem uma proposta do Fortaleza. No último domingo, Marcelo Paz, que é o CEO do Lion, chegou a almoçar com o Júlio Taran e com o Davi Luiz. O Júlio é o representante do Davi Luiz. Importante contar que essa decisão vai passar única e exclusivamente pelo Davi Luiz. O empresário não vai se meter e a decisão é dele. De um lado, a possibilidade de jogar no Fortaleza como o grande líder do time. O outro, no Corinthians, de atuar no time do coração. O Davi já havia revelado em outros tempos que é torcedor fanático do Corinthians e tem como grande entusiasta dessa ideia do Fabinho Soldado, que é o diretor executivo de futebol do Timão. Ele entende que o Davi Luiz pode ser a peça que falta para a engrenagem do vestiário. Na visão do Fabinho Soldado, não há um grande líder do elenco, um cara que inspire especialmente os mais jovens, e o Davi pode chegar para resolver esse problema. Só para complementar, uma curiosidade sobre o Corinthians: você sabia que o Timão faturou cerca de 2,5 milhões de reais em 2024 apenas com a venda de copos em jogos na Neoquímica Arena? Esse número faz parte de um relatório feito pela Neoquímica Arena. Foram vendidos 126.730 copos ao longo do ano. Para falar sobre Luciano Acosta, que decidiu escancarar sua vontade de jogar no Corinthians. Meio atacante que pertence ao FC Cincinnati, já havia sido discutido no São Paulo, no próprio Corinthians, entre outros clubes. O técnico Ramon Dias, que comanda o Timão, tem enorme interesse em contar com Luciano Acosta. Esse jogador pode funcionar como um 10, mas pode atuar pelos lados do campo como um cara que dribla. Números bem legais na temporada atual com a camisa do Cincinnati: 41 jogos, 15 gols e 16 assistências, ou melhor, 19 assistências. Quero destacar uma entrevista que ele deu a uma rádio argentina nas últimas horas, em que ele deixa bem claro que pretende jogar no Timão. Dá uma olhada, abre aspas: você sempre quer estar em grandes times, como Boca Juniors e Corinthians. Esses clubes são protagonistas, mas deixo na mão dos meus agentes. E ele completa: times como o Corinthians seduzem. Estou interessado no Campeonato Brasileiro. Sei que tenho contrato no Cincinnati, mas minha família e o clube decidirão juntos e faremos acontecer o que for melhor. Fecha aspas. É a primeira vez que o atleta se declara interessado em trabalhar no Brasil, cita um clube daqui, o Corinthians, mas deixa também a informação de que seu contrato com o FC Cincinnati não se encerrou. Informação que vinha correndo é de que não haveria renovação do contrato. O Cincinnati fez valer uma prorrogação automática do contrato, ou seja, aquele time que quiser ficar com ele vai precisar chegar a um acordo com o FC Cincinnati. Vale a lembrança também de que o Luciano Acosta tem um salário de
2 milhões de reais por mês. Você, torcedor do Corinthians, prefere ter Luciano Costa ou Paul Pogba? Te pergunto isso porque se você questionar o técnico Ramon Dias sobre o tema, ele não tem a menor dúvida em apontar o Luciano Costa como um reforço mais útil. E é claro que vamos falar do Corinthians, o Corinthians que já tem a programação estabelecida, né? E a gente vai falar sobre os reforços do time do Corinthians, porque o torcedor quer saber isso. Cadê os reforços? Alô, Augusto Melo. Alô, Fabinho Soldado. Onde estão os reforços do Corinthians? Passou o Natal e o corintiano não teve um presente de Natal. O corintiano ficou esperando a expectativa pelo presente de Natal. O presente de Natal não veio. Passou o Réveillon e o corintiano ficou esperando o presente de Réveillon. E até agora, o presente de Réveillon também não veio em relação a contratações para a temporada 2025. Lembrando que o Corinthians inicia a pré-temporada no dia 7 de janeiro, na próxima semana, portanto. Hoje é dia 1º, daqui a 6 dias o Corinthians já inicia a pré-temporada. E tem estreia no Campeonato Paulista marcada para o dia 16, contra o Bragantino, fora de casa, o Red Bull Bragantino. Será o primeiro jogo do Corinthians no ano de 2025. O ano virou e a expectativa do torcedor do Corinthians mudou. A expectativa é outra agora. Nada de lutar contra o rebaixamento. Essa história acabou. Agora o corintiano tem a expectativa de brigar por títulos, começando com o Campeonato Paulista, né? Um título que o Corinthians não ganha desde 2019. E, portanto, o Corinthians tenta conquistar esse título mais uma vez e quer entrar no Campeonato Paulista como um dos favoritos na possibilidade de conquistar o título. Porque no início de 2024 houve toda uma reformulação de boa parte do elenco, né? Boa parte do elenco foi reformulada, muitos jogadores saíram, muitos jogadores foram contratados com a chegada do presidente Augusto Melo. Agora em 2025 é diferente. O time já está montado praticamente e o Corinthians promete contratações pontuais. E é por isso que o Augusto Melo e o Fabinho Soldado têm prometido contratações. 4 jogadores para esta temporada. Quer contratar um zagueiro, né? Está na prioridade da contratação de um zagueiro canhoto. O Corinthians quer um zagueiro canhoto para jogar ao lado do André Ramalho. Quer um lateral esquerdo para fazer companhia ali na disputa de vaga com o Bidu, com o Matheus Bidu, que terminou o ano como titular do Corinthians. Quer a contratação de um meia esquerda que possa fazer frente ao Rodrigo Garro e ao Igor Coronado, um jogador que possa brigar também pela posição da meia esquerda, e quer um atacante de velocidade, coisa que o Corinthians perdeu desde que vendeu o Wesley. O Corinthians não tem mais um jogador de velocidade pela ponta. E também agora perdeu o Pedro Henrique, jogador que foi negociado com o Ceará. Era talvez o único jogador de velocidade, com característica de velocidade no elenco corintiano. Pedro Henrique foi negociado com o Ceará. Então o Corinthians busca outro jogador para esta posição. Lembrando que o Corinthians também negociou o lateral direito Fagner com o Cruzeiro. Ainda faltam detalhes para esta negociação, mas o Fagner está sendo negociado com o Cruzeiro, vai por empréstimo de 1 ano, com 50% dos salários pagos pelo Corinthians. O Corinthians havia renovado o contrato dele por 2 anos, mas acabou que não vai aproveitar o Fagner. O Ramon Dias não quer aproveitar o Fagner. O Ramon Dias entende que o Fagner já deu o que tinha que dar no Corinthians, e por isso o Fagner vai ser emprestado à equipe do Cruzeiro. O Mateuzinho ganhou a posição de vez na lateral direita corintiana. E o Corinthians virou o ano na expectativa da contratação do Pogba. Mas o que aconteceu que o Pogba não foi contratado? Aconteceu que o Corinthians não teve dinheiro para contratar o Pogba. Ainda não tem dinheiro, ainda não conseguiu o dinheiro suficiente para fazer a proposta ao Pogba. Algo em torno de 4 milhões de reais por mês é o que ele quer para jogar no time do Corinthians.
O Corinthians quer fazer uma oferta um pouco menor, quer fazer uma oferta de 3,5 milhões de reais para que o Pogba jogue no Corinthians. Mas o fato é que ainda não fez essa proposta, o Corinthians não tem dinheiro. Enquanto não arrumar dinheiro, a situação vai ficar esfriada, né? A situação vai ficar fria. E, por enquanto, deu uma gelada na negociação envolvendo Pogba e Corinthians. O Corinthians que também tem a possibilidade, pelo menos houve a especulação da possibilidade da contratação do zagueiro Davi Luiz, zagueiro que saiu do Flamengo e que está também negociando com o Fortaleza. 37 anos. O Fabinho Soldado teria o interesse na contratação do Davi Luiz, mas até agora nada de concreto aconteceu. O Davi Luiz ganha cerca de 1 milhão de reais no Flamengo, teria que baixar a pedida para jogar no Corinthians, teria que baixar o salário para jogar no Corinthians. O Corinthians também mostrou interesse da contratação do lateral esquerdo Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético Mineiro, mas até agora também nenhuma negociação foi efetivada. O Corinthians quer um jogador para a posição, quer um jogador para a lateral esquerda. O Guilherme Arana seria o nome da preferência do Corinthians, jogador revelado no Corinthians, já foi campeão com o Corinthians em 2017, mas até agora nenhuma negociação foi efetivada pela equipe do Corinthians. E tem também um jogador que o Corinthians está interessado, que é o Luciano Acosta, meia esquerda argentino, 30 anos, o jogador que está no Cincinnati dos Estados Unidos, tem contrato com o time do Cincinnati até 2026. Jogador indicado pelo Ramon Dias. Viria para ser titular do time ao lado do Rodrigo Garro, né? Seria titular do time ao lado do Rodrigo Garro. Mas o Corinthians também não se adiantou, não evoluiu nesta negociação. Portanto, neste momento, o Corinthians está a passos de tartaruga no mercado da bola, né? O Corinthians quer 4 contratações, mas até agora não fez as contratações necessárias para que o Corinthians tenha um bom elenco para disputar o Campeonato Paulista, a Taça Libertadores, e o Corinthians vai disputar a Pré-Libertadores, o Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. E no final, no fora da bola, o Corinthians continua com um clima político muito complicado, com a possibilidade do impeachment do Augusto Melo retornar, a pauta do impeachment do Augusto Melo retornar ao Conselho Deliberativo agora no início do ano. Tudo indica que o Conselho Deliberativo vai pedir para votar o impeachment do Augusto Melo mais uma vez. Então, fora de campo, o Corinthians continua com a situação bastante complicada em relação ao Augusto Melo. Bom, é isso, senhoras e senhores. O Corinthians, no mercado da bola, começando 2025 sem muitas novidades, mas querendo contratar, querendo fazer contratações para reforçar o seu elenco, visando as competições do ano de 2025. Lembrando que esse ano o Corinthians quer ganhar campeonatos. Acabou com aquela história de disputar rebaixamento. O Corinthians quer brigar por ser campeão. Quer ser campeão nas competições que irá disputar. E por isso vai precisar reforçar o seu elenco. Família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Corinthians, informação atualizada para você ficar por dentro de tudo e não tá perdendo nada. Chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação, porque é super importante a sua participação. Ficamos por aqui, um beijo no coração, aqui para mais até o próximo vídeo. Vamos que vamos.